Agora, no Comex PNO 1, nós vamos chamar aqui o nosso diplomata embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, que vai falar sobre as perspectivas para o G20 na África, janela de oportunidades para o exportador brasileiro, representando o nosso Ministério das Relações Exteriores, MRE, aqui no Comex Day. Seja muito bem-vindo, embaixador. Muito bom dia a todas e todos. Uma satisfação estar aqui hoje. Queria agradecer Paulo Protásio, presidente da CISPA, cônsul Mário Scangarelli, por esse convite. Para mim, é uma excelente oportunidade para poder compartilhar pontos de vista, informações sobre o tema que me foi proposto, perspectivas para o G20 na África e a janela de oportunidades para o exportador brasileiro. É um tema bastante amplo e eu acho que nesse dia, um dia tão especial para o comércio exterior, tão simbólico, a abertura dos portos, essa casa, o seu valor histórico, a participação hoje aqui de várias entidades e institutos de grande relevância para o comércio exterior, a FCCE, a EP, a CAERJ, a FINJAN, e o Banco do Brasil e a Receita Federal, que aqui também compartilharam pontos de vista em relação às perspectivas de comércio exterior do Brasil, mais especificamente para a África. A minha responsabilidade no âmbito do Ministério das Relações Exteriores é África e Oriente Médio, um total de mais de 70 países. E quando a gente fala de África, 54, a África gera, às vezes, uma certa tendência a tratá-la de maneira monolítica. Isso se justifica, tá? Porque existem várias coisas comuns em relação à África, inclusive o fato de ter sido um continente, nos últimos séculos, colonizado, e a necessidade de se impor como um continente que se libertou da colonização e que, portanto, defende uma série de princípios nas relações internacionais e outras características que também geram a ideia de que a África age de maneira unida e de maneira ordenada. Esse ideal se manifesta muito claramente na União Africana, essa organização que tem sede em Addis Abeba e que o nosso presidente Lula visitou no ano passado, fez um discurso convidado por essa entidade, de certa maneira refletindo o reconhecimento africano em relação a prioridade que o presidente reimprimiu na sua política externa com relação à África. Bem, o G20 sabemos, um grande evento que ocorreu aqui no Brasil no ano passado, mais especificamente com a cúpula do G20 aqui no Rio de Janeiro, algo que mobilizou muito, não só o governo, as entidades, o governo estadual, as empresas, os municípios, como disse aqui Protásio, em relação ao Rio de Janeiro e, proximamente, também em Brasília, uma reunião de prefeitos como a unidade administrativa brasileira, que também deverá se beneficiar das questões tratadas aqui no nível internacional. O G20 é uma organização que, como já foi destacado aqui, tem sido presidido por países em desenvolvimento nos últimos anos. A Indonésia, a Índia, o Brasil e, atualmente, a África do Sul. O G20 também, quando se reuniu aqui no Brasil, pela primeira vez incorporou a União Africana
como membro do G20. Isso é importante, não só, talvez tanto pela capacidade ainda da União Africana articular todas as políticas africanas, como faz a União Europeia hoje, mas que é uma entidade com muito mais lastro e capacidade técnica, mas o ingresso da União Africana reflete um reconhecimento internacional à importância da África, porque admite, nesse grupo, que é o grupo das principais economias internacionais, essa entidade que é a União Africana. E também o G20 como um órgão que reúne essas principais economias internacionais, tem a participação da África do Sul e também convidados. Depois do Brasil, assumiu a presidência a África do Sul. Então, agora, este ano de 2025, temos as reuniões do G20 na África do Sul. A África do Sul, como já foi dito aqui, deverá convidar os demais países africanos para participar do G20. Essa participação africana, aí, dos países africanos, também tem um grande significado, porque, como já mencionei, as disparidades entre os países africanos é muito grande. Tem países que têm, por exemplo, aqui, o João falou da Nigéria, é um país que hoje, assim, o tamanho do estado de São Paulo, tem uma população maior que a do Brasil. Então, quer dizer, como é que vamos, que impacto esse país vai ter? Certamente muito grande. Outros elementos da realidade africana estão se tornando mais conhecidos. Um deles, 1,4 bilhão de habitantes na África, uma população equivalente à da Índia e as populações da Índia e da China, respectivamente. Mas com um diferencial, porque na África, 65% da população tem menos de 25 anos. Então, esse dividendo demográfico, ele inevitavelmente vai levar a um crescimento econômico, porque há uma correlação entre o dividendo demográfico, quer dizer, a produtividade das pessoas numa certa faixa etária. Então, esse crescimento africano, ele ocorrerá. Ele talvez não ocorra de maneira uniforme na África. Ele não vai beneficiar todos os setores, mas ele abre imensas oportunidades para o Brasil e para o mundo. E no caso do Brasil, a força da economia brasileira, no que diz respeito principalmente, mas não exclusivamente, à agricultura, traz enormes possibilidades para o Brasil. Isso não há dúvida em relação a isso. O Ministério das Relações Exteriores tem procurado apoiar esse interesse brasileiro através de missões comerciais. Já foram feitas diversas missões comerciais desde 2023 a vários países africanos. São muitos os setores que essas missões contemplam, não apenas o setor de agricultura, mas eu tenho aqui equipamento médico, farma, defesa, cosméticos, tecnologia e inovação, serviços aeroportuários, biocombustíveis, enfim, uma série de setores, alguns dos quais aqui, no estado do Rio de Janeiro, que podem se beneficiar e devem se beneficiar desse crescimento africano. Essa é uma via de mão dupla. Novamente, o Varejão mencionou aqui a questão dos vistos e da necessidade, da importância de um intercâmbio entre homens de negócios, homens e mulheres de negócios daqui do Brasil e da África. Bom, os vistos não são exclusivamente responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores. Tem outros órgãos que também participam desse processo decisório. Mas é claro que o interesse comercial é algo que tem que ser levado em conta quando se contempla algum tipo de adaptação, revisão nas regras existentes em relação a vistos. Bem, o G20. Prioridades. Quais foram as prioridades do G20 levadas pelo Brasil
ao cenário internacional. Em primeiro lugar, o combate à fome e à pobreza. E disso resultou uma aliança contra a fome e a pobreza, que tem mais de 140 países e entidades que já aderiram a esse processo. É um arranjo pelo qual busca-se abater dívidas em troca de investimentos em áreas de combate à fome e à pobreza. Ou seja, uma agenda muito atual, muito relevante para países em desenvolvimento, e que o Brasil tem muito conhecimento de como fazer esse tipo de ação, embora nós saibamos que aqui no Brasil não resolvemos ainda plenamente essa questão. Mas temos muito boas políticas, boas práticas nessa área que podemos compartilhar e podemos participar ativamente. A segunda é sustentabilidade e transição energética, uma agenda que não podia ser mais atual. Embora alguns países desenvolvidos estejam querendo, digamos assim, sair de compromisso em relação ao meio ambiente, etc., mas é uma agenda incontornável. E ela é presente em todos os países hoje. E a terceira grande prioridade, que foram a reforma das organizações internacionais. Isso também é uma agenda que nos aproxima muito de países em desenvolvimento, porque é uma percepção de que os organismos internacionais já não representam muito bem as novas realidades, porque a realidade vai mudando desde 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, a própria ONU, o Conselho de Segurança, etc., e outros organismos financeiros internacionais, o FMI, o Banco Mundial, já não refletem tão adequadamente essa nova realidade. Então, é preciso adaptar, é preciso trabalhar uma mudança dos organismos internacionais, e em alguns casos isso já acontece, até mesmo por outras razões. O BRICS, por exemplo, tem o seu próprio banco. Então, o banco de financiamento de projetos de desenvolvimento, que, enfim, é algo que o Banco Mundial até então fazia quase que exclusivamente no nível multilateral global. O que esperar do G20 na África do Sul? Bom, a África do Sul mantém prioridades que são muito parecidas com as do Brasil. Ela apenas torna essas prioridades, em certos casos, mais específicas. Uma das preocupações da África do Sul é a sustentabilidade da dívida pública em países de baixa renda. A mobilização de recursos para a transição energética, ponto que o Brasil também já tinha feito, o aproveitamento de minerais críticos como motores de desenvolvimento, e aí existe uma preocupação africana muito, muito forte de beneficiar os produtos primários que eles produzem lá na África, não exportar produtos crus. Mas isso um pouco assim, em consequência até do próprio legado do colonialismo. Essa preocupação muito forte hoje na África em beneficiar os produtos lá, para reter parte do valor desses produtos lá. Então, isso passa, claro, pelo financiamento, pela capacidade de investimentos e de financiamento. A África do Sul também vai proporcionar uma continuidade dessa plataforma, digamos assim, essencialmente semelhante para países em desenvolvimento. E aqui foi mencionado como presidentes anteriores, Indonésia e Índia, que também trouxeram temas muito, muito relevantes. E em 2026 teremos os Estados Unidos. Então, já foi, falou aqui, os Estados Unidos vão assumir o G20, mas já vão encontrar uma agenda realmente formada em relação aos países, a grande maioria dos países em desenvolvimento, cujo percentual na economia mundial aumentou muito e vai continuar aumentando. Então, quer dizer, mesmo que os países desenvolvidos continuem a crescer, mas os países em desenvolvimento têm hoje um crescimento sustentado, acelerado. Então, quer dizer, essa agenda que o Brasil articulou, que já vinha adiante, que vai continuar na África do Sul, ela vai se manter. Pode ser que os Estados Unidos, outros países queiram botar mais coisas, mas enfim, essa agenda ela está. E ela, daí a importância de ter um diálogo e um evento como esse e outros, em que há um diálogo entre o governo federal, os governos estaduais, as entidades
empresariais, o Banco do Brasil, a Receita Federal, for a Caixa Econômica. Por quê? Essa agenda ela é levada ao nível estadual e local, pelos municípios, é claro. E ela vai se fortalecer mais na medida em que ela é implementada nesses níveis também. Porque não é só o governo federal fazendo isso, é preciso que os municípios, enfim, atuem nessa área também. Então, essa conjunção do empresariado, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos locais, é algo que é importante e que certamente renderá muitos outros frutos nos anos vindouros. Este ano, também já foi dito aqui, que o Brasil vai sediar a reunião do BRICS e depois a reunião da COP30. São meus dois colegas no Itamaraty. No caso do BRICS, deverá ser o Sherpa, o Maurício Lírio, que coordenou, o embaixador Maurício Lírio, que coordenou o G20. E no caso da COP30, o meu colega também, o André Corrêa do Lago. Ou seja, trabalhamos em conjunto e em coordenação, porque essas agendas políticas em que o presidente vai a eventos à África, traz chefes de Estado e de governo aqui ao Brasil, e esse ano devemos ter algumas visitas no nível presidencial, nível ministerial, no meu nível de secretário. Esse diálogo com a África, ele tem hoje um corpo considerável. Nós conseguimos recuperar muita coisa do diálogo político com esses países. Mas o que significa o diálogo político? Significa abrir oportunidades. Poder assinar acordos, poder abrir mercados, poder discutir questões que interessam ao Brasil e aos países em desenvolvimento. E essa abertura desses espaços é que levam ao preenchimento desses espaços pelos agentes empresariais. É muito importante essa integração e essa compreensão mútua dos interesses de cada parte para que nós possamos agir de maneira mais coordenada. Foi mencionado aqui a Turquia, um país com o qual a gente se compara às vezes, e a Turquia tem uma presença hoje na África notável, como foi destacado aqui. Não só pelo fato dela dispor realmente de uma empresa aérea com maioria acionária estatal, isso ajuda muito, claro, porque ela pode direcionar os voos, pelo menos durante um período, para aquelas prioridades políticas do país, uma coisa que o Brasil não dispõe. Mas nós podemos procurar complementar isso de outras maneiras, fazendo ver que é útil manter um determinado trajeto aéreo durante um período, junto com alguma atividade empresarial importante. Eu não quero me estender demais, ainda não mostrar um limite, mas eu não quero abusar dessa liberdade total. E queria também, assim, procurando concluir com algumas considerações aqui que têm a ver com alguns pontos que eu já mencionei. Um deles é que ao longo do ano de 23 e 24, nós tivemos diversos anúncios de abertura de mercados na África. E isso tem a ver, em parte, não quero aqui, claro, dizer que todos os méritos são apenas do governo federal, mas enfim, eu acho que é relevante sim. Por quê? Temos aqui, outubro de 23, abertura do mercado da Argélia para frango. Como já foi dito aqui também, a Argélia hoje é uma das principais economias africanas. 2,2 bilhões. Fevereiro de 24, a Zâmbia autoriza um mercado de café verde.
E aí, a partir de fevereiro de 24, foi justamente quando o presidente visitou não só a União Africana, mas também o Egito e a Etiópia, vários setores do mercado egípcio foram também abertos. Permitiram um negócio chamado pre-listing, que é aceitar que empresas aqui certifiquem um certo tipo de qualidade para certos tipos de exportações agrícolas para lá, pescados, bubalinos, enfim, uma série de outros produtos lácteos. Isso no caso do Egito, no caso da Nigéria também, no caso de Angola, no caso de Marrocos, ou seja, a gente vê que são as principais, ou muitas das principais economias hoje da África. Esse esforço que o Brasil tem feito de procurar abrir esses mercados, ele já está rendendo frutos, ele vai continuar. São coisas que a gente às vezes não tem tão assim claro em termos da sistemática dessas ações, mas uma missão nossa, justamente, empresarial, encontra-se agora na África Ocidental, entre outros países, buscando oportunidades na Nigéria, esse país que é tão importante que a gente já mencionou aqui. De maneira que eu queria concluir e assim procurando sintetizar um pouco os pontos que eu procurei destacar, para enfatizar que essa prioridade política conferida à África pelo governo Lula, que já vinha de antes, não é apenas assim, digamos, uma simpatia que a gente tem com países em desenvolvimento e com africanos especificamente, embora essa simpatia existe muito. Nós tivemos aqui, no ano passado também, até em decorrência da visita do presidente em fevereiro de 24 à União Africana, um convite da União Africana para que o Brasil sediasse uma reunião da diáspora africana das Américas. E o Brasil, claro que concordou com isso, e nós organizamos essa reunião. Uma série de dificuldades, matérias orçamentárias, que não estava previsto, orçamento, aquelas coisas, mas conseguimos organizar em Salvador. Tinha que ser Salvador. E foi muito bem sucedida, porque foi uma reunião que tratou das questões relevantes para a União Africana em matéria econômica e social, e que a União Africana, digamos assim, quer dialogar com a diáspora africana no mundo, e nesse caso, nas Américas. Então, uma série de questões, algumas mais difíceis, sobre reparações, etc., enfim, questões que têm a ver com direitos humanos, mas uma agenda muito relevante, muito atual, muito necessária, e que, bom, parte desse histórico que une o Brasil à África, e é claro que os africanos e os membros da diáspora africana nas Américas que vieram ao Brasil, que foram a Salvador, evidentemente imediatamente se identificam com a cultura brasileira. E isso é o mesmo que os próprios africanos, que também têm, percebem, não só em Salvador, mas no nosso país como um todo, porque o nosso país é um país de herança africana. Isso não tem a menor dúvida. E se nós pudermos fazer bom uso do que nos une com a África, historicamente, e agora, tendo essa perspectiva de décadas para frente, da África como um continente fundamental na economia mundial, será, sem dúvida nenhuma, um benefício para todos. Então, eu queria concluir um pouco nessa nota, agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder me dirigir a vocês hoje aqui de manhã e dizer que temos aí, então, mais um ano com muitas atividades pela frente. Muito obrigado.